Nesse vídeo vamos falar sobre o Arthur Bernardes, qual leva o nome de uma importante via aqui na cidade de Curitiba e também em outras cidades por todo o Brasil. O governo de Arthur Bernardes, de 1922 a 1926, teve como características principais a crise do regime político oligárquico e a repressão às oposições ao regime. O tenentismo, a Revolução Gaúcha, a repressão ao movimento operário e a Semana da Arte Moderna foram os principais acontecimentos de seu governo. A própria eleição de Arthur Bernardes representou uma dissensão na política oligárquica nacional, após não terem conseguido um nome de consenso nas eleições de 1918, levando paraibano Epitácio Pessoa à presidência. Paulistas e mineiros conseguiram um acordo em torno do nome de Arthur Bernardes para a campanha do ano de 1922. Porém, foram obrigados a enfrentar a oposição das elites rurais do Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro. Esses estados lançaram a candidatura de Nilo Peçanha no movimento chamado Reação Republicana. A campanha foi marcada pela demagogia, já que os oligarcas oposicionistas defendiam uma moralidade política que não praticavam. Passaram a divulgar cartas falsas atribuídas a Bernardes, principalmente com conteúdos contra o exército. Por outro lado, as forças em torno de Arthur Bernardes valeram-se da fraude para ganhar as eleições. As eleições aconteceram em março de 1922 e já em julho do mesmo ano ocorreu um movimento militar contra o governo. O episódio dos 18 do Forte de Copacabana dariam início ao movimento tenentista, que cobrava alterações no regime político nacional, buscando uma maior democratização da participação. O episódio dos 18 do Forte de Copacabana foi o primeiro dos relacionados do tenentismo. Viriam depois a Revolução Paulista de 1924 e a Coluna Prestes, a partir de 1925. No Rio Grande do Sul, o governo federal de Arthur Bernardes teve ainda que debelar a Revolução Gaúcha, que eclodiu contra o quinto mandato de Borges de Medeiros, à frente do governo estadual. A solução do conflito abriria uma brecha para a participação de uma nova geração de políticos que estaria diretamente ligada à Revolução de 1930. Todos esses conflitos que ocorreram no país levaram Arthur Bernardes a decretar várias vezes o estado de sítio. Outro grupo social que foi alvo de ataque repressivo do presidente foram os operários. Após alguns anos de intensas lutas contra as péssimas condições de trabalho, no final da década de 1910, os operários de São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente, passaram a sofrer pesadas perseguições, apesar das tentativas de elaboração de legislações trabalhistas. Vários estrangeiros foram expulsos do país, principalmente operários estrangeiros acusados de atentar contra a segurança nacional. Os anarquistas, que na época detinham a hegemonia no movimento operário, passaram ainda a contar com a presença do Partido Comunista do Brasil, criado por volta do ano de 1922. No campo artístico, a Semana da Arte Moderna, de 1922, pretendia criar uma arte genuinamente brasileira, mesclando as influências estrangeiras com os caracteres de cultura nacional. Além da produção artística, foram elaborados 2 manifestos por Oswald de Andrade, o Manifesto da Poesia, Pau-Brasil, e Manifesto Antropofágico, que sintetizavam o ideal estético do movimento conhecido como movimento antropofágico. O objetivo era devorar e digerir as influências estéticas estrangeiras, principalmente o surrealismo, o primitivismo e também o futurismo, criando um produto artístico que mantivesse as raízes nacionais.
Os conflitos internos da classe dominante brasileira que ocorreram durante o governo de Arthur Bernardes iria se fazer sentir no mandato de Washington Luiz, que foi o seu sucessor. Esta crise política, aliada a transformações econômicas e sociais pelas quais passava o país no período desembocaria a Revolução de 1930 e o fim da República Oligárquica.